confissão, né, ela diz respeito a fatos. Não podemos confundir a confissão com o reconhecimento jurídico do pedido. Qual a diferença? Por exemplo, o autor ingressa com a ação, o réu vem na contestação e diz expressamente que o autor está certo. Ou de forma não expressa, né? Ele diz lá, ele simplesmente não contesta a ação, né? Ele fez o quê? Ele reconheceu juridicamente o pedido, ou expressamente ou tacitamente. Expressamente, quando ele atravessa uma petição nos autos, dizendo que concorda com o pedido, e tacitamente quando ele deixa, né, escoar o prazo para a defesa sem que haja a defesa propriamente dita. Então a confissão, ela se refere ao reconhecimento jurídico do pedido. Ele envolve a aceitação do próprio pedido, dos fundamentos do pedido feito pelo autor. A confissão não, a confissão se refere a fatos. Então tem o fato A, B, C, D a serem provados. A confissão pode se dar com relação a um fato, ou a parte de um fato, ou alguns fatos, né? Ou, logicamente, com relação a todos os fatos. Mas o juiz, não é porque a parte confessou que ele já vai julgar procedente a ação. Ele vai verificar nos autos os elementos probatórios que foram ali produzidos. E aí vai cotejar a confissão com os demais elementos probatórios, né, para que possa formar a sua convicção. E o artigo 389 diz lá, a confissão judicial ou extrajudicial, né, quando a parte admite a verdade de fato contrária ao seu interesse e favorável ao adversário. Já falamos isso. E conclui no 390. A confissão judicial pode ser espontânea ou provocada. Então, o que é a confissão judicial e a extrajudicial? Isso aqui é fácil, né, gente? Confissão judicial, aquela feita dentro do próprio processo. Confissão extrajudicial, aquela feita fora do processo, né? E a confissão judicial, ela pode ser espontânea ou provocada. O que é a confissão espontânea, né? É aquela na qual a parte vem a juízo, né? Ele próprio, e protocola lá uma petição dizendo que concorda, né, que aquele fato realmente ocorreu. Ou através do seu advogado, como normalmente ocorre, né, que tem poder especial, né, para confessar. Quando nós estudamos lá a procuração adjudícia, nós vimos que tem a procuração comum para o foro em geral e tem a procuração com poderes especiais. Se o advogado não tiver na sua procuração aqueles poderes especiais, ele não poderá praticar o ato que envolva poder especial. E confessar é um desses poderes, tá, que deverá constar, né, um desses poderes que deverá constar na procuração. Então, por exemplo, o advogado tem poder especial para confessar. Ele vem e atravessa uma petição confessando determinado fato. Isso é a confissão espontânea, né? Porque partiu da própria parte. E a confissão provocada, aí prevista no parágrafo 2º do 390. A confissão provocada constará do termo do depoimento pessoal. Então, a espontânea, a própria parte ou através de representante, ela vem e confessa. A provocada se consegue onde? No depoimento pessoal da parte. Se lembra que eu disse no início da aula? O depoimento pessoal tem como objetivo a confissão da parte depoente, né? Então, ela confessa, mas não porque ela quer confessar. Ela confessa porque nas respostas que ela fornece, ela acaba retratando a veracidade do fato que lhe é prejudicial, mas que é benéfico à parte contrária, né? Sempre lembrando que a confissão, né, através do depoimento pessoal, ela tem que ser pela própria parte, né? Ela não pode ser por procurador, né? Agora, a espontânea, ela pode ser por procurador sem nenhum problema, né? E também devemos aí enfatizar que a confissão que é feita no processo, a confissão judicial, ela faz
prova contra aquele que está confessando. Se houver litisconsórcio, gente, se houver litisconsórcio simples, né, a confissão de uma parte não vai prejudicar os demais litisconsórcios, só vale para ela. Agora, se o litisconsórcio, ele é o litisconsórcio, né, o litisconsórcio que não seja aquele em que as partes têm interesses que não sejam, né, comuns, né? Pode até ser comuns, mas são divisíveis, chamado litisconsórcio unitário. Então, quando o litisconsórcio é unitário, nós aprendemos, o juiz não poderá decidir de forma diferente entre os litisconsórcios. Então, se o litisconsórcio é simples, um dos litisconsórcios pode até confessar aquilo que lhe for prejudicial, porque só vai afetar ele. Agora, se o litisconsórcio é unitário, a confissão não vale sem a confissão dos demais, né? Por que não vale? Ora, se a relação jurídica ela é inscindível, não pode, por exemplo, um confessar em nome do outro, sendo que vai prejudicar o outro litisconsórcio sem que ele tenha essa intenção, né? Por exemplo, nos casos das ações em que os cônjuges devem ser citados, por exemplo, numa ação real imobiliária, um cônjuge, os cônjuges deverão ser citados, sob pena de nulidade processual. Se um cônjuge quiser confessar, ele precisa da anuência do outro, porque se o outro não aceitar confessar, a confissão dele por si só não será válida. Então, o parágrafo único, ele fala disso, ó, nas ações que versarem sobre bens imóveis ou direitos reais sobre imóveis alheios, a confissão de um cônjuge ou companheiro não valerá sem a do outro, salvo se o regime de casamento for o de separação absoluta de bens, né? Então tem que tomar cuidado. A confissão de um litisconsorte, né, não prejudica o outro, mas essa só poderá ser feita quando o litisconsórcio for simples. Quando ele for unitário, não haverá nem mesmo, né, a possibilidade da confissão sem que os demais litisconsortes anuam nesse sentido, tá? Também a confissão ela não é possível, né, em juízo, com relação a fatos relativos a direitos indisponíveis. Gente, direito indisponível, o direito do incapaz, né, o menor ou o maior interdito, os direitos da fazenda pública, né, os direitos primários da fazenda pública, são chamados direitos indisponíveis. Então, um direito indisponível não pode ser objeto, né, da confissão. É o que diz o artigo 392. Olha lá. Não vale como confissão a admissão em juízo de fatos relativos a direitos indisponíveis. E arremata, parágrafo 1º, a confissão será ineficaz se feita por quem não for capaz de dispor do direito a que se referem os fatos confessados, né? E não adianta o representante legal estar lá assistindo, tá? Que mesmo assim a confissão não será, né, admitida com relação aos incapazes, né? Parágrafo 2º, a confissão feita por um representante somente é eficaz nos limites em que este pode vincular o representado. Então, parágrafo 2º trata logicamente da confissão, né, judicial ou extrajudicial, né, que não seja a provocada, né, porque a provocada nós sabemos que é aquela obtida no depoimento pessoal da parte, e o depoimento pessoal da parte, ele é personalíssimo, né? Então, se a confissão ela é espontânea, seja judicial ou extrajudicial, ela pode ser feita por representante, mas esta só será válida nos limites dos poderes outorgados ao representante, né? E isso é óbvio, né? Você tem que pegar, por exemplo, você nomeia alguém como seu procurador, né? Você estabelece lá os poderes outorgados ao procurador. Lógico que ele só poderá confessar, né, dentro dos limites outorgados na procuração, ou seja, dentro dos poderes outorgados na procuração. Se ele não tem poder para fazer alguma coisa, logicamente ele não tem poder para confessar, né, a esse respeito, né?
E a confissão, uma vez ela produzida nos autos, gente, né? A confissão produzida nos autos, uma vez feita, ela é irrevogável. Não dá para, vou confessar, depois falar, não, me enganei, eu retiro a minha confissão. Não, de maneira nenhuma. Uma vez confessada, ela é irrevogável. Mas poderá ser anulada se decorreu de erro de fato ou de coação. Aí é outra história. Se porventura a parte confessou, mas em decorrência de um vício de vontade, coação, fraude, simulação, isso poderá ser apurado, tá? Em ação própria, tá? E aí, lógico, se porventura chegar-se à conclusão de que ela se deu em decorrência, né, de erro de fato ou de coação, aí sim, anula-se a confissão feita no processo. Ela não é revogada pelo juiz, ela poderá ser anulada, desde que reconhecido o vício de vontade aí, né, que produziu a confissão, né? E como eu disse, essa anulação ela não se faz dentro dos próprios autos, ela deverá ser requerida através de uma ação própria. Tanto é que o parágrafo único do artigo 393 ele diz lá textualmente: a legitimidade para a ação prevista no caput, tá vendo? Ação prevista, então é uma ação autônoma, é exclusiva do confitente, ou seja, aquele que produziu a confissão, e pode ser transferida a seus herdeiros se ele falecer após a propositura. Então tem que deixar bem claro. Então o cara confessou, aí, bom, depois ele alega que houve lá, né, erro de fato, coação, simulação, fraude, né? E aí ele ingressa com uma ação para anular a confissão. Se ele falece no curso dessa ação, os seus herdeiros assumirão o processo, ou seja, haverá aí, né, a substituição, né, do falecido, né? É um procedimento, né, que tem no processo civil, chama-se habilitação. Então, morreu a parte, os seus herdeiros se habilitam no processo e nele continuará. Agora, se porventura a parte que confessou faleceu e ainda não tinha proposto ou proposta ação de anulação da confissão, aí não há mais como os seus herdeiros promoverem a ação pretendendo a anulação da confissão. Então, se a ação já estava em curso, os herdeiros continuam na ação, se habilitam e continuam na ação. Se ainda não havia ação, ela não poderá ser proposta pelos herdeiros, né, da parte falecida, né? E falamos que existe a confissão judicial e a confissão extrajudicial. A judicial dentro do processo, né, que pode ser feita pessoalmente pela parte ou com poder, com procurador com poder especial, né, ou pode ser provocada, né, aquela conseguida lá através do depoimento pessoal. E a confissão pode ser extrajudicial, ou seja, ela é feita fora do processo, né? Como assim? Pode ser que a parte fora do processo ela confesse o fato oralmente ou por escrito à própria parte ou a terceiros, né? Pode ser que isso ocorra também. E o legislador diz lá no 394: a confissão extrajudicial, quando feita oralmente, só terá eficácia nos casos em que a lei não exija prova literal. O que ele está dizendo? A confissão extrajudicial ela pode ser por escrito ou oralmente, perante a outra parte ou perante terceiro. Só que quando ela é feita oralmente, ela só terá eficácia, só será admitida como prova nos autos, quando a lei não exigir prova literal. Por exemplo, aquela confissão que o cara faz: mas eu realmente sou casado, né? Então, você é casado numa ação, né, lá de reconhecimento de união estável, por exemplo. Aí o cara fala assim, para
para outra parte oralmente, né? Ou para terceiro, não, realmente eu sou casado, tal. Isso tem relevância nos autos? Tem, lógico que tem relevância. Mas para provar o casamento, gente, tem que juntar o quê? Certidão de casamento. Para provar um óbito, tem que juntar o quê? Certidão de óbito. Para provar a propriedade, você tem que juntar o quê? Certidão de registro, né? De proprietário. Então, quando a lei exigir prova documental para a prova do fato, a confissão oral, tá? Verbal, perante a outra parte ou perante terceiros, ela não terá validade, né? É o que diz o artigo 394. E para encerrar aí essa nossa conversa, né, da depoimento pessoal, né, e da confissão, quero chamar a atenção para o artigo 395. Ele é meio complexo, né? Ele não é de uma clareza, né, aí terminológica, né, que nos leva a um esforço aí de interpretação. Diz lá: a confissão é, em regra, indivisível, não podendo a parte que a quiser invocar como prova aceitá-la no tópico que a beneficiar e rejeitá-la no que lhe for desfavorável. O legislador está dizendo, porque a parte, muitas vezes, ela vem no processo e confessa alguma coisa que lhe é desfavorável, mas nessa confissão ela também alega situações que lhe são favoráveis. Por exemplo, o autor, né, requer o depoimento do réu, e o réu, né, ele vai lá e diz o seguinte, requer o depoimento pessoal do réu, ou o próprio réu vem a juízo, né, espontaneamente, e diz, não, realmente, eu devo a quantia aí requerida pelo autor, né, no valor de R$5.000, mas o outro empréstimo que ele alega de 10 mil, eu já fiz a quitação. Olha o que aconteceu. Ele confessou uma parte que lhe é desfavorável e a outra que lhe é favorável, dizendo, não, eu 5 mil, mas com relação aos 10 mil que ele pede, com relação a uma outra relação jurídica, essa eu já quitei. O que o legislador diz? O autor não pode, tá? Aceitar só aquela parte que ele disse que realmente deve os 5 mil, tá? E pedir para tirar do processo aquela parte na qual ele disse que os 10 mil restantes, né, ou que faz parte do outro pedido, ele já pagou. Então não pode haver essa cisão. Tudo isso tem que ficar no processo, porque nós já aprendemos, né, gente, lá quando começamos o estudo das provas, que a prova, uma vez produzida nos autos, ela não é do autor, nem é do réu, nem é do interveniente. Ela é de quem? Ela é do processo, né? Então, o juiz, quando for julgar, ele vai ver lá que o réu disse que com relação a uma parte do pedido ele deve, com relação a outra parte ele não deve, porque ele já pagou e tudo mais, né? Então isso tem que ficar no processo. Não pode o autor requerer que aquela parte que não lhe é favorável do depoimento seja retirada dos autos. Agora, continua o legislador, porém cindir-se-á quando o confitente a ela aduzir fatos novos, capazes de constituir fundamento de defesa de direito material ou de reconvenção. Agora, vem o réu, por exemplo, né, e confessa um determinado fato, né, e acaba aduzindo fatos, ou seja, acaba trazendo fatos novos no processo, né, que lhe permitiriam, né, até mesmo reconvir, se fosse o caso. Quer dizer, são fatos que lhe dão direito contra o próprio autor, né, aí da ação. Nesse caso, o juiz pode fazer o quê? Ele pode, sim, nesse caso, separar a confissão, né? Confissão, aquela parte que é favorável ao requerente, e dividir aquela parte que não é favorável ao requerente, quando for capaz de constituir fundamento de defesa de direito material ou de reconvenção. Mas a regra é que a confissão ela deve ser, né, aproveitada nos autos como um todo, não podendo o requerente querer que só fique no processo aquilo que lhe é favorável
e que seja retirado aquilo que não lhe é favorável. Por quê? Porque a confissão é um tipo de prova também, tá? E sendo prova, ela pertence ao processo e não pertence à parte beneficiada com a confissão, tá? Então, gente, espero que vocês tenham aproveitado, né, mais essa aula, né, mais esse estudo aí, né, relativo ao depoimento pessoal e à confissão, que é de suma importância, viu, gente? É uma coisa bem recorrente na prática processual, no mundo forense, né? O depoimento pessoal e os meios de confissão, né? Os meios que as partes terão para fazer com que a outra parte possa admitir um fato que lhe é desfavorável e favorável àquele que está requerendo. Um abraço a todos vocês. Peço para vocês mais uma vez, né, aqueles que ainda não estão aí registrados no link, né, no canal, que se registrem e que compartilhem aí com os amigos, com os familiares, né, que porventura tenham interesse, né, nessas questões aqui relatadas. Um beijão a todos e até a próxima oportunidade. Abraço!